Beleza, então essa é a terceira aula do módulo 3, né? A disciplina de filosofia, a UNEMAT, no semestre de 2020/3, tá? Prometo sim que esse vídeo será um pouco menor, tá bom? Nós vamos ver aqui a teoria do Noam Chomsky, tá? Na verdade, um linguista americano e que tem contribuído muito com a filosofia da linguagem, né? E a gente não pode sair desse curso sem saber um pouco sobre ele, tá? O Noam Chomsky, né, trabalha num nível, né, da linguagem que relaciona tanto aquilo que nós vimos com Worf e Sapir, quanto aquilo que nós já vimos com o Peirce. Por isso que, apesar da teoria do Chomsky ser, né, bastante complexa, essa aula promete não ser tão longa, tá? A primeira questão que o Chomsky levanta é de que a linguagem não possui apenas um uso normal, né? Ou seja, que a gramática da linguagem, falando daquele livro chamado Gramática, né? Falando da forma como a linguagem se estrutura, né? Não é apenas enquanto norma, né? Enquanto um uso, né, sempre contínuo, normativo, né? A linguagem ela também possibilita sempre e constantemente a inovação, o avanço. Ora, o primeiro ponto então é a linguagem como inovação. Ou seja, lembrem que o Worf e Sapir diziam que a linguagem é a expressão cultural, né? Aliás, expressão não, mas a organização da cultura. A linguagem, né, ela tem importância de organizar a cultura e ao mesmo tempo, né, ela funda a cultura de um povo. Por quê? Porque ela serve como lugar onde se deposita, né, os bens culturais e materiais. Vejam, por exemplo, a mitologia. Não só a mitologia grega, mas a mitologia dos povos indígenas, né, que infelizmente nós conhecemos pouco, né, menos do que a grega. Elas estão depositadas na linguagem. Mesmo que não seja na linguagem escrita, muitas vezes elas estão depositadas no imaginário, né, oral. Né? Então elas estão depositadas lá na memória, né, na mente, né, das pessoas, e essas pessoas, né, são capazes de exteriorizar através da palavra, né, da linguagem. Então a linguagem não é apenas um meio, a linguagem também é uma estrutura necessária para que a gente arquive, para que a gente guarde o conhecimento e para que a gente utilize o conhecimento. Ela tem, portanto, também uma função pragmática, tá? Ou seja, a linguagem, nesse sentido inovador, né, quer dizer, toda vez que você pretende fazer alguma mudança na sociedade, na organização, né, de uma empresa, na forma como uma informação é veiculada, ou na interpretação de uma norma jurídica, né, você o faz através da linguagem, através de uma reinterpretação, de realocação dos signos linguísticos. Isso significa dizer o quê? Significa que nós vamos continuamente interpretando e reinterpretando a realidade e evoluímos no conhecimento na medida em que nós avançamos, inovamos também no uso da linguagem. Uma coisa nunca está separada da outra. Por isso que é muito importante que a gente amplie nossos conhecimentos, ou que nós ampliemos nossos conhecimentos da linguagem, não apenas para falar bem, para ser um bom orador, né? Mas principalmente porque linguagem é onde está o conhecimento, tá bom? Bem, mas continuando aqui,
Então a linguagem, ela não tem apenas o sentido de ser, digamos assim, a norma que possibilita, né, que um interlocutor passe uma informação para um receptor. Não. Ela é um meio que possibilita que o interlocutor desinforme o seu receptor. Pode ser também, né? Ela é um meio que possibilita que alguém invente uma história, crie uma hipótese científica, enfim, é um meio onde se dá toda a forma de comunicação ou mesmo de desinformação. Comunicação no sentido de informar, no sentido de aprender, ou mesmo de desinformar e também de obscurecer a compreensão. Tá? A linguagem, então, é um meio vital tanto para o conhecimento, para a informação, mas também pode ser usada para a desinformação. Paradoxal isso? Nem tanto. Vejam, né? Por exemplo, quando a gente precisa, vejam, por exemplo, quando alguém utiliza da linguagem, né, para induzir uma pessoa a fazer algo errado, né, ou para comprar algo que ela não precisa, ou então para fazer com que a pessoa acredite que está levando vantagem em alguma coisa, quando na verdade ela está sendo enganada. São maus usos da linguagem? Sim, mas são usos da linguagem. E como é que a gente consegue fazer para não cair nesses maus usos da linguagem? Estudando a linguagem. Né? Então, compreendendo como a linguagem funciona e sabendo que a linguagem pode sim ser utilizada também para enganar, nós podemos nos precaver. Tá? Bem, mas como conhecer todas as artimanhas que alguém pode utilizar para usar, né, no uso da linguagem para nos enganar? Olha, não existe fórmula. Né? O único meio é entender e aprofundar cada vez mais no funcionamento da linguagem. Tá? Bem, mas não é só essa parte ruim que interessa. O Chomsky às vezes chama atenção para esses aspectos da linguagem. Por quê? Porque ele está dizendo assim, olha, a linguagem serve tanto para estabelecer uma relação de identidade entre a realidade, né, e os conceitos, né, inclusive relações que a gente nem até então não conhecia, né, e passamos a conhecer depois de uma pesquisa, passamos a conhecer depois do estudo e tal. Ou seja, ela serve para inovar, para aumentar, para alargar o nosso campo de conhecimento, mas ela também pode ser utilizada para o contrário, para criar uma, não é desidentificação, como posso dizer, né? Mas para obscurecer, para ludibriar, né? Para criar o que o pessoal chama hoje de ruído na comunicação, né? Para desinformar, certo? Então, vejam bem, quando a linguagem estabelece algum tipo de relação entre sujeito e predicado, aí entra a lógica, isso é importante que a gente pense, né? Que a gente grave. Lógica, como eu disse para vocês, ela é uma ciência, é um instrumento formal, mas ela tem um valor muito importante. E é para a gente pensar sempre, né, em onde está a relação entre o sujeito e o predicado, entre aquilo que é dito e a realidade. Né? No jornalismo fala-se muito em checar as fontes, né, saber de onde veio tal informação. Né? Nas teorias, né, a fonte nem sempre são os fatos, né, como é geralmente no jornalismo, mas sim como foi estruturado, de onde vem uma teoria, por exemplo, ou mesmo os fatos. Né? Agora pense uma teoria jurídica, por exemplo, como a do Kant, a do Kelsen. Qual a estrutura conceitual que serve de base para essas teorias?
Entender a estrutura conceitual que serve de base para uma teoria é compreender melhor a própria teoria e dá a possibilidade de que você não seja enganado por falsos teóricos. Não estou dizendo que Kelsen e Kant sejam falsos teóricos, não, eles são bons, são verdadeiros, mas por alguém que interpreta de qualquer forma o que o Kant, o que o Kelsen ou qualquer outro filósofo teórico, né, pode ser da administração, do jornalismo, do direito, tenha querido dizer com a teoria, certo? Então, assim, uma coisa importante é pensar na relação entre a linguagem, a inovação, a interpretação, mas sempre consultar as fontes, certo? Bem, eu vou dar 2 exemplozinhos e já volto. Então, gente, primeiro eu tenho aqui um poema. Eu ia escrever no quadro, mas penso que a minha letra é muito feia. Então eu trouxe aqui um poema. Veja. Geralmente nós ouvimos falar que poesia é algo muito subjetivo. Bom, de fato é. Mas poesia também pode ser algo bastante objetivo. Vamos lá. O título desse poema é Canção Noturna do Viandante. E ele diz o seguinte: sobre todos os cumes, quietude. Em todas as árvores, mal percebes um alento. Os pássaros emudecem na floresta. Espera só um pouco, breve, tu também descansarás. Quem escreveu esse poema foi um poeta chamado Goethe. O que quer dizer esse poema? Como interpretá-lo? Ele utiliza uma linguagem simbólica? Sim. Ele é conceitual? Não, ele não trabalha com conceitos. Mas ele cria uma imagem. Né? Primeiro, o título, a Canção Noturna do Viandante. O que é um viandante? É uma pessoa que anda de um lugar para o outro. Né? Um andarilho. Né? É pouco comum na nossa época, mas na época do Goethe é bastante comum. Ele começa falando sobre o quê? Né? Sobre todos os cumes, quietude, em todas as árvores mal percebes um alento. Lembra do título? Noturno. Está anoitecendo, gente. Então, nos cumes, são as partes mais altas das montanhas, e elas estão quietas, mudas. As árvores, os pássaros e, por fim, o homem dorme. Ele descansa. É um poema sobre o fim da tarde. Mas também, no contexto em que ele foi escrito, esse descansaraço também remete à morte, ao descanso eterno. Como compreender isso nesse poema? De onde é que o intérprete do poema tira isso tudo? Bem, primeiro, sobre o anoitecer, observando todo o contexto do poema, desde o título até o que dizem todos os versos, a quietude dos cumes, as árvores no alento, os pássaros emudecem, ou seja, eles vão dormir, é noite, anoitece, e logo o homem também. Agora, para interpretar um pouco melhor, é importante conhecer também o contexto, não só desse texto aqui, desse poema, aqui dessas palavras, mas também o contexto do poeta. Era um poeta romântico, alemão, e o romantismo tinha muito disso, de celebrar, falar da relação do homem com a natureza e com a morte, certo? Então, vejam bem, por isso que eu falei para vocês, ao contexto do próprio texto, se não tivesse título ficaria mais difícil de interpretar. Mas como é um título que fala sobre uma canção noturna, nós podemos interpretar todos esses versos como referência ao anoitecer, ao crepúsculo. Tá? Um outro exemplo é dessa pintura aqui. A arte também comunica, não?
É uma pintura, um desenho de um cachimbo, e aqui embaixo está escrito, né, em francês, né, o pintor era francês, o René Magritte, e ele escreveu aqui, ó, isso não é um cachimbo, né? Não é um cachimbo. Oh, como assim não é um cachimbo? Né? Alguém duvida que isso não é um cachimbo? Que é um cachimbo? Não, não é um cachimbo. Por quê? Porque é a representação de um cachimbo. É um símbolo, lembra? Aqui não está mais o quadro, né, do Peirce. É um símbolo, né, ou é um ícone, né? Na medida em que ele faz parte de um contexto, de um texto, ele é um símbolo, não apenas um ícone, né, que representa um determinado objeto, um cachimbo. É claro que quando nós olhamos um quadro, a gente tende a dizer isso é um cachimbo, mas o quadro é apenas a representação de um cachimbo, assim como qualquer obra de arte. Então essa canção noturna do Viandante, né, ela é o anoitecer? Não, ela representa o anoitecer, certo? Nesse sentido, volto aqui só para finalizar a ideia do Chomsky, né? A linguagem não serve apenas para organizar, né? Ela tem essa função, né, apontada por Wolf Sapir, de organizar, né, culturalmente, né, um determinado povo e tal. Ela tem também as funções de comunicar, de conceituar, né, como nós vimos lá no Peirce, mas ela também tem funções inovadoras, né, de criar. Eu usei exemplos da arte, da literatura, porque são minhas áreas de atuação. Mas eu sei que na área de vocês também, toda inovação precisa ser configurada, transformada em linguagem para que possa ser passada adiante. Seja num artigo, né, seja numa monografia, numa tese, numa dissertação, num trabalho de conclusão de curso. Tá? Por isso que, vejam bem, dê importância à linguagem. Certo? Obrigado.